A passagem de hoje é Salmo 26, versículos 1 a 12. Vamos ler juntos. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores. Não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me, e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Amém. Ao longo da vida, se há uma palavra que nos causa angústia, é mal entendido. Por outro lado, a palavra que refresca nossos corações é entendimento. Mal entendido e entendimento, apenas uma pequena diferença, mas essa diferença pode derrubar ou salvar uma pessoa. Há 500 anos, quando Lutero estava realizando a Reforma Protestante, ele foi mal compreendido e fortemente atacado pelo catolicismo por abalar a doutrina, e ele se apegou continuamente a este Salmo 26. Ao meditar sobre este Salmo 26, Lutero orava incessantemente: Senhor, julga minha justiça, meu coração diante de Deus. O Salmo 26 que meditaremos hoje é um salmo onde Davi, em meio a pessoas que praticavam o mal e enfrentando ameaças à sua vida, clamava a Deus por sua inocência. Em um mundo corrompido e distorcido, é uma realidade que mesmo pessoas piedosas são perseguidas. Em tal situação, como os santos devem orar a Deus? Seria ótimo viver uma vida sem mal-entendidos e conflitos, mas a realidade não é essa. Mesmo que nos esforcemos, neste mundo caótico, somos mal compreendidos e, às vezes, até perseguidos por causa desses mal-entendidos. Em meio a esses mal-entendidos, como devemos aceitá-los e lidar com eles sabiamente? Davi está verificando duas coisas nesta situação. Nesta manhã, quero meditar profundamente sobre essas duas coisas. Primeiro, Davi está verificando pelo que sua vida e suas ações estão sendo movidas. Em outras palavras, ele está meditando sobre qual é a base de nossas vidas. Davi, embora esteja sendo mal compreendido e em uma situação difícil, está expressando com confiança suas ações e sua vida. No versículo 1, ele diz: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Davi, mesmo em uma situação em que está sendo injustamente mal compreendido e perseguido, primeiro não vai até as pessoas, não vai argumentar, mas vai até Deus, o justo juiz, e implora para que ele o examine e julgue sua situação. E Davi confessa diante de Deus que até agora confiou apenas no Senhor. Não vacilou e viveu completamente. Então o versículo 2 continua confessando: Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Davi não foi até as pessoas, mas correu para Deus e implorou para que ele examinasse seu coração e o provasse. E mesmo que seu coração fosse examinado diante de Deus, Davi confessa que seu coração era perfeito, que sua vida era perfeita diante de Deus. Aqui, paramos por um momento e pensamos: como Davi pôde avaliar a si mesmo como tão limpo, íntegro e perfeito ao examinar sua vida, a ponto de parecer excessivo? No entanto, o que Davi quer dizer com essa perfeição não é que ele viveu sem falhas morais, que ele é justo diante de Deus, mas que a base está em um lugar completamente diferente. E descobrimos isso no versículo 3. No versículo 3 diz: Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Em outras palavras,
O versículo 3 registra que a força que guiou a vida de Davi não foi sua própria justiça ou sua própria convicção. Apenas o amor constante de Deus e a verdade de Deus o fizeram viver até aqui. Eu experimentei o amor de Deus que foi mostrado diante dos meus olhos. Então, como eu poderia me desviar do caminho do amor de Deus? E a verdade de Deus sempre foi constante. Então, como eu poderia viver uma vida tortuosa diante da palavra da verdade de Deus? Senhor, tu não sabes que eu tentei andar consistentemente diante do teu amor e da tua verdade? Davi está pedindo que ele coloque esse coração diante do Senhor e examine e julgue seu coração. Amados santos, nesta manhã, também precisamos examinar nossos corações. O que me move? É minha ganância e minha teimosia? Ou é minha ansiedade e meu medo? Ou é realmente o amor de Deus e a verdade da sua palavra que tem estado comigo até agora, me guiando e conduzindo minha vida? Você deve perguntar em oração o que está guiando seus passos hoje. E, ao examinar nossos corações em oração, em uma situação de mal-entendido, Senhor, como tenho andado? Que esta manhã seja um momento para refletir sobre nossos passos. Como podemos distinguir entre o que é derivado de nossa ganância e o que é derivado do amor de Deus? Ao olhar para uma árvore, é difícil distinguir exatamente o que é quando se olha para uma pequena semente. No entanto, assim como podemos saber claramente quando vemos seus frutos, nossos corações também acabarão se manifestando em frutos de ações. Se vivemos por nossa própria justiça, nossa raiva e nosso zelo, ou se estamos caminhando no amor de Deus e na verdade de Deus, podemos saber pelos frutos de nossas ações. Não importa que tipo de semente tenhamos plantado em nossos corações. Que esta manhã seja um momento para refletir sobre nossos corações, nossas raízes, diante dessa palavra. A segunda coisa que meditaremos nesta manhã é: então, em que lugar estamos atualmente? Davi pergunta. Em uma situação de mal-entendido? Em uma situação de perseguição? Ele pergunta: onde você está? Davi confessa nos versículos 4 e 5 que não se associou com aqueles que amam coisas vãs, com pessoas enganosas e com os ímpios, e que odiava o lugar onde eles estavam juntos. Então, que lugar Davi amava? Como nos versículos 8 e 12, Davi ansiava pela casa onde o Senhor está, e pelo lugar onde sua glória permanece. E ele canta: Senhor, fortaleça o lugar onde estou. E eu me alegrei e adorei o Senhor no lugar de adoração e na reunião onde eu louvo a Deus. O lugar onde Davi gostava de estar não era uma reunião de pecadores, seguindo pecados maus, isto é, assassinato e idolatria lasciva, mas o santuário. Ele amava o santuário. Ele confessa diante de Deus que se alegrava em estar no lugar onde a glória de Deus permanece, no lugar onde a presença de Deus respira. Os versículos 6 e 7 nos contam a confissão mais profunda de Davi. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. O lugar em que Davi realmente se alegrava era o lugar onde ele caminhava ao redor do altar, agradecendo e louvando a Deus. Davi confessa que ele sentiu que estava vivo ali e que ele confirmou a razão de sua existência ali. Amados santos, podemos saber que tipo de pessoa somos quando refletimos sobre onde gostamos de estar. Podemos saber para onde o lugar está levando nossas almas agora. Que tipo de lugar? Que tipo de reunião? Que tipo de atmosfera eu gosto? Se o lugar que eu conheço, o lugar que eu gosto, é apenas um lugar que satisfaz minha satisfação, um lugar que satisfaz os benefícios do mundo, um lugar que cheira a pecado, então eu nunca poderei desfrutar da verdadeira alegria naquele lugar. Em uma situação de mal-entendido, não posso deixar de ficar zangado. E em uma situação de perseguição, não posso deixar de resistir. Mas quando desfruto da alegria em Deus e desfruto da sua verdadeira paz na presença de Deus, posso desfrutar da paz,
Não importa que tipo de ataque venha, e posso caminhar em paz na presença de Deus em qualquer situação. Se permanecermos nessa presença, a adoração se torna uma alegria, a palavra se torna vida, e não consideramos mais o crescimento do pecado como algo doce. Queremos deixar esse lugar. Continuamos a ansiar pelo lugar onde estamos com Deus. Amados santos, também podemos nos encontrar em situações como a de Davi, em meio a mal-entendidos e injustiças. Davi correu para Deus, não para as pessoas. Em vez de argumentar sobre a situação injusta, ele primeiro examinou seu próprio coração e, em vez de ser abalado pelo turbilhão da situação, ele confirmou e meditou ainda mais sobre onde ele deveria estar, e permaneceu firme ali. Nossa situação também é semelhante. Encontramos mal-entendidos porque não podemos explicar com palavras, e podemos ferir alguém inesperadamente por causa de palavras que fluem de forma completamente diferente de nossos corações. E nossos corações podem ser feridos pelas palavras dessa pessoa. No entanto, é precisamente nesses momentos que devemos deixar de lado os olhares das pessoas por um tempo e ficar quietos diante de Deus. O que está movendo meu coração agora? Para onde minhas duas pernas estão voltadas? Devemos examinar se estamos permanecendo no lugar que agrada ao Senhor e onde estão nossos olhos e nosso centro. Situações injustas nos abalam, mas o amor e a verdade de Deus sempre nos colocarão de volta no caminho certo. Se permanecermos corretos diante do Senhor, nossos corações serão consolados. Nosso centro abalado será estabilizado novamente, e nossos passos se tornarão firmes novamente. Em nome do Senhor, eu abençoo que hoje seja um dia abençoado para você e para mim, caminhando sem ser abalado no amor e na verdade do Senhor.